Oi, turma S1, né, disciplina HST, aula 07. Nessa aula 07, assim como vai ser na aula 08, eu irei falar sobre algumas atividades que são consideradas perigosas de acordo com o NR16, ok? É interessante que agora no S1 vocês tenham alguns conhecimentos sobre isso aí. Conhecimentos prévios, né, noções sobre algumas atividades consideradas perigosas, assim como a gente viu nas aulas anteriores, né, os ambientes considerados insalubres, ok? E assim, esses temas, ambientes considerados insalubres, atividades consideradas perigosas e sobre acidente de trabalho também, quem chegar até o S4, né, espero que todos cheguem, a gente também vai ver esses temas, só que de outra abordagem, né? Por quê? Porque na disciplina de laudos periciais, que é lá no S4, que eu também seria o professor, a gente também fala sobre esses assuntos, né? Porque os laudos periciais se baseiam em ambientes considerados insalubres, em atividades consideradas perigosas, que vocês vão conhecer agora que atividades são essas, e acidentes de trabalho, ok? Só que na disciplina de laudos periciais eu irei utilizar de outras abordagens, né, específicas para um laudo pericial. A gente vai ver lá na turma do S4 isso aí, ok? Enquanto isso, vamos aprender algumas noções sobre atividades essas que são consideradas perigosas de acordo com o NR16, aula 07 e também uma sequência dessa aula na aula 08. Como eu já falei, condições ambientais, né, ou atividades ou operações consideradas perigosas de acordo com o NR16. É interessante, é importante que agora vocês no S1, né, no início do semestre, no início do curso, vocês tenham noções sobre isso aí. O que é que eu irei fazer para vocês hoje aqui? Eu irei apresentar para vocês alguns anexos, que cada anexo desses, né, informa alguma atividade dessa considerada perigosa, anexo que você vai encontrar lá na NR16. O que seria um anexo? Quase todas as NRs ela tem um anexo sobre determinado assunto. Na NR15 tem seus anexos que tratam dos agentes considerados insalubres, né? A NR16 tem os anexos que são o quê? Cada atividade considerada perigosa é composto por um anexo. Anexo 1 fala de uma determinada atividade, anexo 2 fala exemplo de outra atividade, anexo 3 fala exemplo de outra atividade e por aí vai. Eu irei apresentar para vocês agora esses anexos, ok? Não irei entrar muito em detalhes, até porque a gente vai ver isso mais em detalhes, mas do ponto de vista de laudos periciais, né, lá na turma do S4. Mas é importante que vocês tenham noções agora no S1. Inicialmente o conceito, né, de acordo com o artigo 93 da CLT, por isso que todo empregado seletista tem que ter saúde e segurança do trabalho de forma obrigatória, não é facultativa, né? Porque todo o texto da NR é baseado em algum artigo da CLT. Considera atividades ou operações perigosas na forma da regulamentação aprovada pelo NTE, né? Aquelas que possuem natureza ou métodos de trabalho, implica em risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador. Isso é importante, exposição permanente do trabalhador. Vamos supor um determinado trabalhador que labora 8 horas por dia em uma atividade considerada perigosa, né? Ele vai ter direito a receber adicional de periculosidade. Outro trabalhador, durante as 8 horas por dia, ele fica, sei lá, 20 ou 30 minutos exercendo essa atividade considerada perigosa. Do ponto de vista do artigo 193 da CLT, esse trabalhador não vai ter direito a receber adicional de periculosidade. Por quê? Porque a exposição dele não é de forma permanente. Exemplos de atividades, né, consideradas perigosas. E outro ponto aqui importante. Nas aulas anteriores, quando eu falei de ambiente considerado insalubre, percebam, ambiente considerado insalubre, ou seja, um ambiente de trabalho que é considerado ou não insalubre, de acordo com o limite de tolerância, acima ou abaixo, né, de acordo com o agente que ele está exposto, de acordo com o tempo de exposição que ele está exposto, de acordo com a concentração que ele está exposto, ok? Quando se fala da NR16, atividade perigosa, não é mais ambiente, apesar de ter ali no tema da aula condições ambientais, mas são o quê? Atividades consideradas perigosas no ambiente de trabalho, ok? NR15, ambiente considerado insalubre, NR16, atividades consideradas perigosas, coisas distintas. Exemplo de atividades: explosivos, inflamáveis, seja líquidos combustíveis ou líquidos inflamáveis, profissionais de segurança pessoal patrimonial, quem trabalha de forma permanente, né, com energia elétrica, motocicleta, radiação ionizante ou substância radioativa. Esses aí são exemplos de atividades consideradas perigosas de acordo com a NR16, artigo 93 da CLT. Agora, como eu falei para vocês, no início da aula eu irei apresentar o anexo, né? Anexo 1, anexo 2, anexo 3 e por aí vai, que cada anexo trata sobre uma determinada atividade considerada perigosa. Primeiro, anexo 1. O anexo 1 trata de explosivos, né? O trabalhador que exerce sua atividade de forma permanente com esse tipo de material, no caso explosivo,
tem direito a receber adicional de periculosidade. E outra coisa, ele ter direito, não necessariamente ele vai receber esse adicional de periculosidade. Às vezes o trabalhador ele tem direito, ele trabalha com atividade considerada perigosa de forma permanente, mas ele não recebe. Às vezes, muitas vezes ele recebe quando o quê? Quando ele entra na justiça, aí entra a disciplina lá do S4, laudo pericial, é elaborado um laudo pericial para comprovar realmente que esse trabalhador fica exposto de forma permanente a essa atividade, que esse trabalhador fica de forma permanente em um ambiente considerado insalubre. É lá na S4, disciplina laudos periciais. Enquanto a gente não chega lá, vamos aprender primeiro o anexo 1, que fala sobre explosivos. Primeiro exemplo de atividade considerada perigosa. Ele fala o conceito aí, né? São substâncias capazes de rapidamente transformar-se em gases, produzindo calor intenso e pressões elevadas. Exemplos de explosivos pode ser dinamite, nitroglicerina, explosivos químicos, né, mais potentes que existem, nitrocelulose, espoletas e pólvora negra. E tem exemplos aí, imagens, que sempre eu gosto de fazer isso. Eu coloco as imagens que foram... que eu acabei de citar os exemplos, eu gosto de colocar as imagens que facilitam a memorização. Isso vale mais para as aulas presenciais, né? Porque geralmente nas aulas presenciais, como é que eu faço? Tem uma aula, na próxima aula é aula e atividade, entendeu? Por isso que eu gosto de colocar essas imagens para ajudar o pessoal da turma a memorizar e logo em seguida fazer a atividade de forma presencial em sala de aula, né? Se nunca foram meus alunos de forma presencial, quem já foi sabe, as atividades são em sala de aula, por isso que eu gosto de colocar as imagens aí para facilitar a memorização. E como eu já falei, né, as imagens apenas para ilustrar os exemplos ditos acima, né? Explosivo, espoleta, dinamite, pólvora negra e por aí vai, né? Diz que a pólvora negra é formada por nitrato e potássio, enfim. Ainda dando sequência, falando do anexo 1, que trata sobre explosivos, né? O Ministério da Defesa é mais uma curiosidade, né? O Ministério da Defesa, representado pelo Exército Brasileiro, né? EB, a partir da portaria número 18D, dia 7 de novembro de 2005, aprovou, né, as normas administrativas relativas a atividades com quem? Com explosivos, que é representado pelo anexo 1 da NR16 e seus acessórios, né? Por exemplo, uma espoleta, né? Aí tem uma imagem, aí um exército, né, que realizou as operações de fiscalização de explosivos em todo o país em 2014, isso, né, 2014. Essa operação, né, do exército apreendeu 21 toneladas de explosivos em todo o país de forma irregular, né? Percebo que essa operação do exército ela teve êxito, né? Até porque foram retirados do mercado negro, vamos chamar assim, mercado negro, né? 21 toneladas de explosivo que não era regulamentado, né? A sua utilização pelo Exército Brasileiro, né? Quer utilizar explosivo, o Exército Brasileiro que dá o aval, né? Que pode ser usado esse determinado material, no caso explosivo. E nessa operação foram retirados, né, do mercado irregular, né? 21 toneladas de explosivos, ok? Uma atividade que a gente sabe que pode, né, ser utilizado explosivo é a atividade da mineração, por exemplo, né? Que é muito comum ser utilizado explosivo, né, para ter contato, né, com o mineral, né, com a rocha lá que eles querem ter o seu objetivo, né, na mineração, ok? E para eles alcançarem, né, esse minério, geralmente eles usam explosivos para terem acesso a esse minério, ok? E nesse caso aí, dessa operação do Exército Brasileiro, 21 toneladas não era para ser usado na mineração, não. A gente sabe que muitos usam esses explosivos de forma, né, para o mal, né? Muitas vezes para assaltar banco, explodir caixa eletrônica e por aí vai. Então, portanto, falou em explosivo, qual órgão, né, qual é a instituição que regulamenta o uso, né, desse tipo de material? O Exército Brasileiro. Anexo 2, exemplo de outra atividade considerada atividade perigosa. De acordo com o NR16, o anexo 2, outro exemplo de atividade considerada perigosa são os inflamáveis, né? Quando se fala em inflamáveis, existem dois tipos de inflamáveis. Existem os líquidos combustíveis e os líquidos inflamáveis. Existe uma propriedade que diferencia quem é quem, né? Quem é líquido combustível e quem é líquido inflamável. Vou apresentar para vocês agora que propriedades é essa. Primeiro conceito de líquidos combustíveis, né? São substâncias que possuem ponto de fulgor, por isso que está sublinhado. Já falei qual era a propriedade que diferencia uma da outra, né? Um inflamável de um líquido combustível. Líquido combustível primeiro, né? Possui ponto de fulgor maior que 60 graus Celsius e menor ou igual que 93 graus Celsius. Se tivesse ponto de fulgor entre 60 e 93 é considerado líquido combustível. Exemplos: óleo diesel e óleo lubrificante. Outro tipo de inflamável é o líquido inflamável ou líquidos inflamáveis, tanto faz. São líquidos que possuem ponto de fulgor menor ou igual a 60 graus Celsius. Okay? Maior que 60, entre 60 e 93, ponto de fulgor, né? Líquido combustível.
ponto de fulgor menor ou igual que 60 graus Celsius, líquidos inflamáveis. Por exemplo, gasolina, etanol e o diesel, né, que é mais comum no nosso dia a dia, até porque a gente abastece nossas motocicletas, nossos automóveis com gasolina ou etanol geralmente. Né? Diesel é mais para carro mais potente, né? Carro maior, carro mais pesado. Aí ele fala o que seria o ponto de fulgor, né? Que acabei de falar para vocês, é a propriedade que diferencia desses tipos de inflamáveis. É a menor temperatura na qual líquidos inflamáveis começam a desprender gases e vapores inflamáveis, né? Que entram em combustão ao contato com a fonte de calor, fogo, né? Por exemplo, um isqueiro, por exemplo. Essa tabela é interessante, porque essa tabela ela faz um resumo, né, do que foi dito anteriormente. Exemplos de inflamáveis, né? Líquidos combustíveis e líquidos inflamáveis. Tem os combustíveis, 1, 2, 3, 4, 5 exemplos de combustíveis, tem um ponto de fulgor de cada um e a autoignição de cada um. Okay? O que tiver de azul, né, é considerado líquido inflamável. Por quê? Porque possui um ponto de fulgor menor ou igual que 60 graus Celsius. O combustível que tiver circulado de verde é considerado um líquido combustível. Por quê? Porque o ponto de fulgor, que está representado ali pela PF significa ponto de fulgor, né, é maior que 60 graus Celsius e menor ou igual que 93 graus Celsius. Que está sublinhado lá de verde, líquido combustível. Por exemplo, de acordo com essa tabela aí, o diesel e a querosene de aviação é considerado líquido combustível. Por quê? Percebo lá que o ponto de fulgor de ambos é maior do que 60 graus Celsius, né? O diesel é maior do que 62 graus Celsius e o querosene de aviação é maior do que 60 graus Celsius, ok? Líquido inflamável, que tiver de azul, etanol, gasolina e o querosene, né, óleo de parafina. Todos os três possuem um ponto de fulgor menor ou igual que 60 graus Celsius. Primeiro lá, o etanol 16,6, a gasolina menos 42,8 e o querosene, né, entre 38 e 72. Enfim, mas está 38, então é considerado líquido inflamável. Ok? Então a propriedade que diferencia esses inflamáveis, se é líquido combustível ou líquido inflamável, ponto de fulgor. E o que significa isso? Está aí o conceito que eu acabei de falar para vocês. Anexo 3, exemplo de outra atividade considerada perigosa de acordo com o NR16, que trata sobre periculosidade. Profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, de acordo com o anexo 3, NR16. Conforme a portaria do MTR 1885/2013, não é tão velho assim, né? É relativamente nova, todos os trabalhadores expostos a atividades e operações perigosas com risco de roubos, outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, seja empregado por empresa privada ou da administração pública, direta ou indireta, por exemplo, vigilante, guardas municipais, segurança e etc., tem direito ao recebimento do adicional de periculosidade. Percebam, tem direito. Né? Ter direito é diferente de receber. Pela exposição ao agente periculoso. Ok? Tem direito é diferente de receber. Eu conheço alguns casos de profissionais de segurança pessoal patrimonial que não recebem adicional de periculosidade. Geralmente, como é que esses profissionais recebem? Quando entram na justiça, é feito um laudo pericial que comprova que realmente ele exerce essa atividade de acordo com o anexo 3 do NR16. Então, ter direito é diferente de receber. Ainda falando sobre o anexo 3, são considerados profissionais de segurança pessoal patrimonial. Os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições. Que condições são essas? Vamos lá. Primeiro, empregados das empresas prestadoras de serviço, né? Atividade de segurança privada, não vou ler todo, ok? Só para vocês conhecerem que condições são essas. Bem, empregados que exercem atividade de segurança patrimonial pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e por aí vai. Tem exemplos aí de imagens que eu acho que é mais interessante que ficar lendo o texto aí, ok? Vigilância patrimonial, exemplo desses dois caras aí, ó. Tá defendendo algum patrimônio, né? Monitoramento de locais também tem direito a receber adicional de periculosidade, porque é caracterizada, né, de acordo com o anexo 3, uma atividade considerada perigosa. Segurança de eventos também se caracteriza no anexo 3, ou seja, então, portanto, tem direito a receber adicional de periculosidade. Ok? Eu tive um aluno, faz tempo isso, 2015, por aí, da engenharia civil, não em Morada Nova, né, em Natal. O rapaz, ele trabalhava nessa foto do meio aí, ele fazia monitoramento de locais no shopping de Natal. Após essa aula, né, que eu ministrei, ele percebeu que tinha direito a receber adicional de periculosidade. Ele nem sabia que existia esse anexo 3 no NR16. Não sei nem se ele sabia que existia no NR16, na verdade é essa. Até porque o rapaz, ele se formou em engenharia civil, né, não foi em engenharia de segurança do trabalho, enfim. Mas o pessoal, todo curso de engenharia tem uma disciplina, ou 2 ou 3, de saúde e segurança do trabalho. Eu era o professor do pessoal. Após essa aula, ele me chamou no privado, eu estava desligando o notebook e tal, e professor, rapaz, eu sabia que
que monitoramento de locais tinha direito a receber periculosidade. Eu trabalho lá no shopping, aqui em Natal, eu faço justamente isso, faço a segurança das lojas, fico lá monitorando as lojas e tal. Eu falei para ele, pois é, você fala do seu superior imediato, né? Apresenta o anexo 3, NR16, olá, tudo bem? Prazer, meu nome é anexo 3 de NR16 e eu tenho o direito a receber adicional de periculosidade. E foi isso que ele fez, segundo o que ele me falou, né? Só que ele falou com outros amigos dele, né, que também faziam esse monitoramento de locais lá nesse shopping, e alguns ficaram com receio, né, de solicitar, né, esse adicional ao chefe, ficarem com medo de serem demitidos. Foi mais ou menos isso que ele me falou. Eu sei que depois de muito tempo que eu digo, 2, 3 meses, ele disse que começou a receber esse adicional aí de periculosidade, ok? Ou seja, muitos dos brasileiros nem sabem que tem direito a receber determinado adicional, né? Às vezes eles nem sabem, os profissionais nem sabem. E muitas empresas omitem essa informação, então não informam mesmo de má fé, né? Ok? Nesse caso do meu ex-aluno aí, eu não sei se a empresa sabia, muito provavelmente sim, mas não falou, né? Ele só ficou sabendo após essa aula e foi atrás e conseguiu, né, receber esse adicional. Beleza? Então pronto, outro exemplo de atividade considerada perigosa, anexo 3. Ainda falando desse anexo 3, outros exemplos, né? Segurança patrimonial, vigilância patrimonial, né? Outro exemplo que se caracteriza no anexo 3, que também é considerado uma atividade perigosa. Segurança de eventos, segurança de transporte coletivo, que não é muito comum, né? Ter transporte coletivo, segurança, né? Um PM, sei lá, não é muito comum acontecer isso. Inclusive aqui no Rio Grande do Norte, em Natal mais especificamente, isso faz um tempo já, uns 4 anos, o governo do estado, junto com a prefeitura, teve essa ideia, né, de colocar um PM à paisana, né, dentro do transporte coletivo, fazer a segurança do cidadão e tal, mas não deu muito certo não. Na verdade não entrou nem em vigor, né, porque muitos foram contra, porque, sei lá, podia ter um assalto lá dentro do ônibus e na troca de tiro, por engano, né, por infelicidade, balear um cidadão, esse cidadão chegar a morrer, aí quem ia se responsabilizar, no caso, era o governo do estado, né, que eu estou falando de polícia militar, né. Sei que foi só no papel, né, na prática não aconteceu não, nessa segurança do transporte coletivo. E assim, eu acho, sendo bem sincero, eu acho que também não daria muito certo não. Segurança ambiental e florestal, transporte de valores, né, automóveis, né, aqueles carros blindados que andam com muita quantidade de dinheiro, né. Escolta armada também, pode ser escoltando, né, um bandido, sei lá, um perigoso, um Fernandinho Beiramar da vida aí. Segurança pessoal, supervisão, fiscalização, telemonitoramento, que era o caso lá do exemplo do meu ex-aluno, né? Telecontrole ou telemonitoramento, ele se enquadrava nesse exemplo aí. E segundo esse exemplo, telemonitoramento e telecontrole, foi o que ele apresentou ao seu chefe imediato, alegando que, de acordo com esse anexo, existe essa atividade que ele se enquadra, né? De acordo com a NR16, que tem direito a receber adicional de periculosidade. Ok? Vou falar agora do anexo 4, que aborda sobre outro exemplo de atividade considerada perigosa, que é a atividade essa de acordo com o anexo 4. Vamos lá. Atividades e operações perigosas com energia elétrica. Pois é, quem trabalha com energia elétrica, mas não é todo caso, né? Vou apresentar para vocês que casos são esses. Tem direito a receber adicional de periculosidade. No caso da energia elétrica é mais comum, quase todos os profissionais recebem adicional de periculosidade, né? Porque ele trabalha numa empresa que presta serviço para a população. No caso aqui do Rio Grande do Norte chama-se COSER, né? Companhia de Serviços Elétricos, né? Do Rio Grande do Norte. No Ceará não estou lembrando o nome, acho que eu tenho uma figurinha aí que fala, não estou lembrando bem o nome. Enfim, geralmente esses profissionais que trabalham com energia elétrica, a empresa é mais séria, né? Contrata o profissional já sabendo, obviamente, que é a atividade considerada perigosa e já paga assim de imediato, né, esse adicional ao profissional. Mas não são todos os casos que esses profissionais têm direito a receber adicional de periculosidade não, viu? Vamos conhecer que casos são esses. Os que têm direito e os que não têm direito. Tem direito primeiro, né, adicional de periculosidade, que trabalhadores da energia elétrica, que executam atividades, operações, instalações ou equipamentos elétricos energizados em alta tensão, né? Não tem sentido o cara trabalhar no equipamento elétrico desenergizado e querer receber adicional de periculosidade, não tem lógica nenhuma nisso, né? Então, portanto, o equipamento elétrico ele tem que ser o quê? Energizado, ou seja, passar corrente, né? Ter tensão, né? E que energização é essa? Seria qual? Em alta tensão. Segundo caso, que tem direito a receber adicional de periculosidade, que realiza atividades ou operações com um trabalho em proximidade, conforme estabelece a NR10. Pois é, essa nossa aula, né, é sobre atividades consideradas perigosas, mas eu estou falando aqui sobre a NR10, que fala especificamente sobre energia elétrica.
Uma coisa tem relação com a outra, né? Eu irei apresentar para vocês uma imagem que vai ficar mais simples o entendimento, vai facilitar o entendimento, que seria esse trabalho em proximidade, de acordo com o NR10, né? O NR10 que fala especificamente sobre trabalho com eletricidade, né? O terceiro caso, que tem direito a receber adicional de periculosidade, que realiza atividades, operações, instalações e equipamentos elétricos energizados, né? Energizados em baixa tensão do sistema elétrico de consumo, SEC, ok? E por final, empresas que operem instalações e equipamentos integrando o sistema elétrico de potência, bem como suas contratadas, no caso aqui do Rio Grande do Norte, a COSERN, né? Que é uma empresa específica que trata sobre sistema elétrico de potência, né? Sistema elétrico de consumo e de potência. O que seria alta tensão, já que eu falei lá no exemplo A, né? Ele falou em alta tensão. O que seria alta tensão? A tensão superior a 1000 volts em CA, né? Corrente alternada, ou 1500 volts em CC, ou corrente contínua, né? Entre fase ou entre fase e terra. Pessoal, essa questão é questão de concurso público, essas situações A, B, C, D e o conceito do que seria alta tensão. Eu falo isso porque quando comecei a falar agora sobre esse slide, eu lembrei de várias questões que eu já fiz e já vi quando eu estava estudando para concurso, questões relacionadas à energia elétrica, ok? Então, quem pretende fazer futuramente aí concurso na área de saúde, segurança e trabalho, se liguem nesses exemplos aí, o que seria alta tensão. Trabalho em proximidade, né? Que eu falei lá na letra B, ó. Trabalho durante o qual o trabalhador pode entrar na zona controlada, né? Ainda que seja com a parte do seu corpo, ou com extensões condutoras representadas com materiais, ferramentas, equipamentos que manipulem, ok? Falei na letra alta tensão, falei o que seria alta tensão. Na letra B lá, eu falei em trabalho em proximidade, estou falando lá embaixo o que seria esse trabalho em proximidade. SEP, falei na letra C, sistema elétrico de potência, aqui dá mais detalhes, né, do conceito, né? Conjunto, que seria esse SEP, né, sistema elétrico de potência. Conjunto das instalações e equipamentos destinados à geração, transmissão e distribuição de energia elétrica até a medição inclusive, ou seja, a empresa que trabalha especificamente com geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, no caso do Rio Grande do Norte, a COSERN. Ainda falando sobre o anexo 4, essa imagem aí eu peguei lá da NR10. Lembrem que no slide anterior eu falei, né, zona controlada, de acordo com a NR10. Então, portanto, essa imagem aí fica interessante a gente entender como funciona isso aí. Do lado direito tem esse círculo aí e um círculo maior, né? Tem um menor e um maior e um menorzinho ainda, que é representado por esse ponto preto, que é o PE. Esse PE, o que seria isso? É o ponto energizado, né? O ponto onde tem a concentração da tensão. Vamos supor um ponto de alta tensão, esse pontinho preto aí no meio. Essa primeira região aí, esse ZR, né? É a zona chamada zona de risco, que deve ter o quê? Medidas técnicas de instrumentos e equipamentos adequados. Nem todo profissional pode ficar nessa zona de risco. A maioria dos profissionais fica em qual área? Nessa ZCP, né? Que é a zona controlada, restrita a trabalhadores autorizados. Não é todo trabalhador também que fica nessa ZCP, não. Todo trabalhador fica aberto para qualquer pessoa, até o nome ajuda um pouco, né? Fica nessa ZL, que é a zona livre. Por quê? Porque está distante do PE. O que é PE? O ponto energizado. Ok? Quando eu olho essa imagem, eu lembro de um laudo pericial, né? Que eu também já trabalhei há algum tempo no Tribunal Regional do Trabalho fazendo laudos periciais. E teve um laudo pericial que eu fiz justamente, muito parecido isso aí, eu utilizei essa imagem para argumentar, né, de forma técnica a minha decisão, né? Na verdade não é decisão, quem decide é o juiz, né? A minha conclusão do laudo pericial. Na verdade, o laudo pericial no final tem que ter conclusão. Se não tiver conclusão, não é considerado um laudo pericial. Não é decisão, até porque quem decide, mesmo sendo feito o laudo pericial, é o juiz. Enfim, eu utilizei essa imagem, né? Que o trabalhador alegava, de forma aqui bem rápida, eu iria falar para vocês, que trabalhava nessa zona de risco, né, bem pertinho do ponto energizado. Mas não era bem assim, né? Não era bem assim, ele não trabalhava bem pertinho do ponto energizado. Depois eu descobri que ele trabalhava quase que na ZL, né, na zona livre. A distância era bem superior ao que diz lá na NR10, que tem uma distância lá de acordo com a tensão, que não vou entrar em detalhes agora sobre isso, até porque a disciplina não é sobre isso. Ok? E é assim que funciona, né? Todos os conhecimentos você tem que ter para fazer um laudo pericial. Então vamos chegar lá no S4. Por isso que é importante demais agora, né, se você tem esses conhecimentos básicos sobre NR16. Ok? Anexo 4 ainda, né, falando sobre atividades e operações perigosas com energia elétrica. Eu falei para vocês situações que se caracterizam, né, que tem direito a receber adicional de periculosidade com energia elétrica. Agora situações, né, que não é devido o pagamento adicional nas seguintes situações. Que situações são essas?
Atividades, operações de sistema elétrico de consumo. Se quem quiser ler todo, pode ler, mas se atente apenas à palavra que está sublinhada. Desenergizado. Okay? Se um profissional está trabalhando no sistema elétrico de consumo, instalações, equipamentos elétricos desenergizados, não tem sentido nenhum falar em adicional de periculosidade, porque não está passando nenhuma corrente, não está energizado. Segunda situação, atividades, operações, instalações, equipamentos elétricos alimentados por extra baixa tensão. Né? O que seria extra baixa tensão? Tensão não superior a 50 volts CA, corrente alternada, ou 120 volts corrente contínua, entre fase e terra. Pessoal, mais uma vez, assim como foi nos slides lá que eu apresentei, que são situações consideradas perigosas, as situações também que não são consideradas perigosas é muito cobrado em concurso público. Okay? É interessante que vocês aprendam o que significa alta tensão e o que é baixa tensão, qual é a corrente ali, né? Extra baixa tensão, não superior a 50 CA, né? 50 volts CA ou 120 CC. CA, corrente alternada, CC, corrente contínua. E última situação que não é considerada atividade perigosa, né? Letra C aí, ó, nas atividades, operações elementares realizadas em baixa tensão. Lembra que eu falei também na baixa tensão era considerado, mas só que aqui é o que? São atividades, operações elementares. Operações elementares. Ligar e desligar um equipamento elétrico, por exemplo, um chuveiro elétrico, um liquidificador, não tem sentido falar em adicional de periculosidade, ok? Mais uma vez eu falo que seria baixa tensão, né? Tensão superior a 50 volts em corrente alternada, ou 120 volts em corrente contínua, beleza? Anexo 5, outra atividade considerada perigosa agora, especificamente anexo 5. Anexo 5 ele fala sobre motocicleta. As atividades laborais, atividades no local de trabalho, né? Com a utilização de motocicleta ou motoneta, no deslocamento de trabalhador em vias públicas são consideradas perigosas. E ponto final. Aí não são considerados perigosos de acordo com os efeitos desse anexo 5, de acordo com a NR16. Né? Primeira situação, né? Que não é considerada para esse anexo como atividade perigosa. Utilização da motocicleta ou motoneta exclusivamente no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela. Você pega a sua moto, vai para o local de trabalho, da sua casa ao local de trabalho, local de trabalho para a sua casa, não é considerada atividade perigosa. Tem muitos que agora devem estar pensando, não, mas como assim não é? Pois é, o que está escrito na NR5, anexo 5 da NR16, e ponto final. Tem coisas que às vezes a gente lê e não aceita, né? Não compreende bem, mas é o que está escrito na lei, ok? Segunda situação, atividades em veículos que não necessitem de emplacamento, ou que não exijam carteira nacional de habilitação, a famosa CNH, né? Para conduzi-los. Antigamente aquela cinquentinha não precisava de emplacamento, mas eu acho que teve uma mudança aí, faz até um tempinho já isso. E agora tem que ter emplacamento, né? Mas por exemplo, essas motos poucas cilindradas, né, que não tem exigência de emplacamento, não é considerada atividade perigosa. Terceira situação, atividades em motocicleta ou motoneta em locais privados. E por final, atividades com uso de motocicleta ou motoneta de forma eventual, né? Não é de forma habitual. Você trabalha 8 horas por dia na empresa, mas não passa as 8 horas andando naquela motocicleta, naquela moto. Das 8 horas você faz uma viagem por dia durante, sei lá, 25 minutos, 30 minutos. Isso se chama forma eventual. Assim considerado fortuito ou que, sendo habitual, dá-se por tempo extremamente reduzido. Ok? Aí tem fotos aí de trabalhadores usando uma motocicleta, né, uma moto, né? Tá usando ali uma roupa com um brilho, né, diferenciado. Isso não é à toa, né, para serem facilmente identificados durante a noite. Ok? Tem um baú ali, também tem uma fita ali zebrada para facilitar a visualização desse trabalhador, ok? Ainda falando sobre o anexo 5, tem algumas observações, é mais questão de curiosidade, ok? As empresas devem voltar a pagar adicional de periculosidade aos motoboys em virtude da publicação da portaria número 5/2015 do MTE. Como é que funcionou isso aí, ó? Os motoboys, eles passaram um tempo que foram retirados o direito desses profissionais a receber adicional de periculosidade, ok? Mas só que teve essa portaria de 2015, por isso que eu estou falando, esses profissionais tiveram de volta o direito a receber adicional de periculosidade. Isso é mais uma historinha, né? Uma curiosidade, uma observação. O texto diz que as atividades consideradas perigosas contemplam as que utilizam a motocicleta ou motoneta para fins de trabalho. Com a publicação dessa portaria, né, foi revogada a portaria de 2014. Ou seja, foi justamente essa portaria aí, número 1930, de 2014, que suspendia o direito de todos os profissionais de motocicleta a receberem adicional de periculosidade. Eles conseguiram
2014 saiu uma portaria, ninguém mais teve direito a receber. 2015 saiu outra portaria falando o quê? Vamos voltar a pagar adicional de periculosidade aos motoboys. Porém, continuou suspenso ao pagamento para quais profissionais? De acordo com o anexo 5 da NR16. Profissionais da ABI, profissionais da Ambev. O que é a ABI? Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e Bebidas Não Alcoólicas. O que é a Ambev? Confederados da Confederação Nacional das Revendas Ambev, das empresas de logística da distribuição. Ok? Então, portanto, 2014 revogou para todo mundo, ou seja, ninguém mais teve direito a receber adicionado de periculosidade. 2015, portaria, revogou a portaria anterior, do ano anterior, 2014, porém, esses profissionais que eu acabei de falar, a ABI e da Ambev, continuaram a suspensão. Então, portanto, hoje, quem tem direito a receber adicional de periculosidade, quem trabalha com motocicleta, mototaxistas, motoboy e motofrete, continuam sendo contemplados, né? Bem como todas as demais atividades laborais desempenhadas com uso de motos. É assim, a historinha, né, a curiosidade, que muitos profissionais ainda não sabem sobre isso. Apesar de ser 2014, 2015, faz um certo tempo, mas muitos ainda se confundem e não sabem exatamente da informação. Eu trouxe para vocês aqui um slide de forma bem rápida, em 2 minutos, ok? É uma curiosidade, né, mas interessante que vocês também saibam disso agora no S1, na turma do S1, né? Então, pessoal, é isso. A aula ficou um pouco extensa, mas tentei ser o mais objetivo possível. A gente continua na nossa próxima aula. Até mais.